Bom, vamos começar falando de futebol. Vamos começar falando do Ceará. Exatamente. Está aí, voltando de umas férias, a gente pode chamar de férias, Vitor? Férias, 13 dias de férias. Um recesso, um recesso de 13 dias. O elenco tomou as atividades hoje lá no CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu. O time que terá aí 17 dias de preparação até a próxima partida, que acontece no dia 9 de julho, diante do Sport, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro. Essa partida válida pela Copa do Nordeste. Então, o Ceará, que até o final do ano ainda terá pela frente, no mínimo, 28 partidas, né? Então, as atividades foram retomadas hoje. O Ceará já, a parte, né, a comissão técnica do Ceará já havia deixado uma cartilha para os jogadores antes da pausa, para que os jogadores tomassem determinados cuidados, né? Para quando retomassem as atividades, já tivessem num determinado ritmo, né, de preparação. Então, hoje foi mais a retomada da preparação à vera, como diz, né? Pra valer, de fato, né? Então hoje o elenco retomou as atividades, o elenco praticamente completo, porque tivemos duas ausências hoje lá em Porangabuçu, que foram do meia Jorge Recalde, meia paraguaio, e do atacante Alejandro Martínez, o argentino. Por quê? Os dois estão de saída do Ceará. Nenhum tem destino ainda definido, né? O Jorge Recalde, ele tá negociando a saída do Ceará. Ele tem contrato só até o final deste ano, né? Ele que já estava no Ceará desde a temporada passada, mas acabou perdendo espaço, principalmente nessa temporada, né? Com o técnico Léo Condé, e nem sequer no banco tem ido nos últimos jogos. Então, o Jorge Recalde tá de saída. O Olímpia é um dos clubes que tá aí interessado no retorno do Jorge Recalde, mas até agora não houve nenhuma proposta oficial e também não houve nenhuma informação sobre o destino do Jorge Recalde. O outro é o Alejandro Martínez. O Alejandro Martínez também está de saída do Ceará, né? Ele que pertence ao Talleres da Argentina, né? Estava emprestado para o Ceará, chegou nessa temporada, um ponta direita, e ele não emplacou no time do Ceará, né? Não se adaptou ao time alvinegro e também está de saída. Só que no caso do Alejandro Martínez, quem vai decidir o futuro dele é o Talleres, que é o dono do passe do atleta. Então ele também está negociando a rescisão de empréstimo com o time do Ceará. Deve voltar a princípio para o Talleres para depois seguir um outro rumo, ou quem sabe o treinador do Talleres aproveitá-lo lá pela equipe argentina, mas é fato que ele não continua no time do Ceará. Eles estão sendo poupados dos trabalhos, por quê? Para evitar lesão, né? Para evitar lesão, porque eles podem estar no trabalho, se lesionarem, e aí para encontrar um novo clube vai ser mais difícil, porque a gente sabe que antes do jogador assinar contrato e ser apresentado, ele passa por um exame médico, né? Uma bateria de exames, e se for constatada alguma lesão, isso pode dificultar a transferência. Então, também gera mais custo, né? Até porque um jogador lesionado, no meu entendimento é assim, não sei se está certo, ele continua recebendo pelo time, ele não pode ser demitido ou dispensado. Exatamente, perfeito, tem isso também. Então, isso são para evitar que isso aconteça. Os dois não se reapresentaram juntamente com o restante do elenco, tá? Ainda falando do Ceará, e essa é a informação que saiu hoje, tá? O Ceará emitiu um comunicado alertando sobre o uso indevido da imagem do clube em casas de apostas, né? Então, usando aí o símbolo do Ceará, as cores do Ceará, para associar a imagem do clube a casas de apostas. E o Ceará já tem uma casa de aposta que é a patrocinadora master do clube, que é a Esportes da Sorte, e o Ceará emitiu esse alerta aí para os torcedores para que não acreditem de nenhuma vinculação do Ceará com relação a outra casa de aposta que não seja a Esportes da Sorte. Então o Ceará emitiu esse comunicado, mas agora nós vamos falar de Fortaleza, não é isso, minha amiga? Vamos. E o que é que nós vamos falar do Fortaleza? Diga lá. Que o Fortaleza encaminhou a venda do zagueiro para o clube de Portugal. Exatamente. Quem é o zagueiro? Boa! O zagueiro é o Bernardo Chapo, né? Jogador do Fortaleza. O Fortaleza está negociando a venda do Bernardo Chapo para
o Estrela Amadora, clube da primeira divisão de Portugal. O Fortaleza, que é dono de 70% do passe do jogador, adquiriu o jogador em 2023 junto ao Botafogo de São Paulo, né, por 1,8 milhão de reais, né? Ele tem contrato até o fim de 2026 com Fortaleza, mas ele nunca vestiu a camisa do Fortaleza desde que foi contratado. Porque desde que ele foi contratado, ele foi emprestado, repassado para Botafogo de São Paulo em 2024 e para o Vila Nova em 2025. Então Bernardo Chapo nunca vestiu a camisa do Fortaleza e também nunca vai vestir, porque ele deve estar indo aí para o futebol português. Essa negociação, os valores ainda não foram divulgados, mas essa negociação tá avançada, né? O Fortaleza recebeu uma proposta de compra por parte do Estrela Amadora e vai negociar o jogador. Como o Fortaleza é dono de 70% do passe, então o Fortaleza vai ficar com 70% do valor que for negociado. Se ele for negociado por 1 milhão, 70% é do Fortaleza. Se for por 3 milhões, 70% é do Fortaleza. Uma boa negociação, tendo em vista que é um jogador que nunca foi utilizado. Então o Fortaleza vai conseguir vender esse ativo do clube e vai ganhar um dinheirinho, né, por um jogador que não fez diferença no elenco do Fortaleza. Com toda certeza. Vitor, muito obrigada pela sua participação, um abraço e até amanhã. Até amanhã.